Uma ótima noite para você aí de casa. Está no ar a Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Ano de eleições, momento decisivo e importante para a história do Brasil. Por isso, a Aparecida Debate de hoje abre espaço para falar sobre o poder do voto. Uma forma de o cidadão demonstrar a sua opinião, preferência, vontade e, principalmente, escolha. Conquista consolidada com a Constituição de 1988, que ampliou os critérios da democracia representativa no país. Todos os brasileiros com mais de 16 anos, homens ou mulheres, alfabetizados ou analfabetos, têm o direito de escolher o seu representante nos diferentes níveis de poder pelo voto. Mas não é de hoje que esse importante instrumento de participação política tem sido utilizado como meio de protesto. Só para a gente ter uma ideia, nas eleições presidenciais de 2018, o total de votos nulos foi o maior, registrado desde 1989, 8 milhões e meio. Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Alexandre Rolo, advogado especialista em Direito Eleitoral, professor universitário, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo. Também é coordenador do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral da Faculdade Damásio e conselheiro estadual da OAB de São Paulo, a quem eu cumprimento, já agradecendo pela presença hoje no Aparecida Debate. Uma ótima noite para você. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa noite, Eduardo. Quero agradecer o convite, dizer que é um privilégio estar aqui com você e com os amigos e amigas da TV Aparecida. Quero saudar também e dar minha boa noite à minha companheira de debate, que é a Dora. É uma satisfação estar aqui com vocês. Então aí o Alexandre já antecipou também conosco nessa noite a Dora Soares, cientista política formada pelo Unesp de Araraquara, interior paulista, trabalha com políticas públicas e produção de textos, é militante do movimento feminista e defensora dos direitos de minorias políticas. Aqui eu também cumprimento, agradecendo pela participação no programa desta noite para a gente falar de um assunto tão importante, né, Dora? Boa noite para você. Boa noite a todos os ouvintes, aos participantes da TV Aparecida, ao Alexandre. Eduardo, é um prazer, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e é um tema importantíssimo e um ano muito delicado em nossas vidas. Então, é um prazer estar participando desse debate. Ano de eleição, um ano sempre decisivo para o futuro e para as decisões políticas do nosso país. Vamos começar? Poder do voto. Alexandre, o que diz a Constituição Federal sobre o voto? Olha, já começamos bem aí com essa sua pergunta, Eduardo, e a Constituição Federal, e eu gosto sempre de citar, logo no seu artigo 1º, artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, estabelece que todo o poder emana do povo, é assim que está escrito lá, todo o poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Esse artigo da Constituição Federal trata do princípio da soberania popular. Então está lá, o poder emana do povo, é o povo que exerce o poder vem do povo, e esse poder que emana do povo é exercido através de representantes eleitos. Esses representantes são eleitos em eleições, obviamente, e é nas eleições que o povo é chamado, então, para escolher o seu candidato, a sua candidata, quer nos cargos majoritários, a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho disso, quer nos cargos proporcionais. Lembrando, Eduardo, que esse ano nós teremos, então, eleição para presidente da República, para governador dos estados, para senador, deputado estadual, federal e distrital, e vai ser o momento, então, que o povo vai poder escolher esses seus representantes em obediência ao princípio da soberania popular. Agora, Dora, o que me chamou a atenção, ainda vamos seguir pela Constituição Federal, tem bastante assunto para a gente falar sobre o poder do voto, mas segundo a Constituição Federal, isso é interessante, o valor do voto é igual para todos. Não há diferenciação entre um e outro, né? No voto, não. O que nos diferencia é o nosso acesso à informação, a nossa formação intelectual, a nossa postura política,
que depois nós expressaremos no voto. Mas o voto é igual para todos, todos contamos um. Por isso é fundamental votar. Um voto faz toda a diferença. O voto de cada um é essencial na construção da democracia desse país. Falando em democracia ainda com você, Dora, desde 1989, quais foram os maiores avanços da democracia com o poder de escolha, com o poder do voto? Bom, primeiro a participação direta, né, de você poder votar, eleger. Segundo, escolher o partido, o programa de governo que você desejar. Porque o que é importante e que a gente teve um grande avanço no início do processo democrático, que é a ideia de que o indivíduo não governa sozinho, que não existe uma proposta existencial para a administração pública, porque é um cargo representativo. Então, de verdade, o que tem que acontecer é a população, o povo, o poder, quem tem o poder é o povo, né? Então, nós temos que saber o que desejamos para podermos eleger alguém que nos represente. Em um primeiro momento, isso foi um processo maravilhoso nesse país, com a constituição dos partidos e a identificação dos seus pares com os seus partidos, porque então era um projeto coletivo. Hoje, nesse momento no país, eu acredito que a gente está vivendo um pequeno retrocesso quando a gente só defende nomes e não projetos, e não partido, e não postura política. Nós demos na minha opinião, retrocedemos um pouco aí próximos ao coronelismo, né? Eu voto num herói e ele me salva. E não é isso que é democracia, e não é isso que é o poder emanado do povo. O poder emanado do povo é você ser capaz de eleger alguém cujas ideias e cujo projeto, cujo grupo a que pertence te representa. Você tem identidade com aquele país que você sonha. O que a gente tem nesse momento no país, para mim, é como um retrocesso, porque você tem um debate de nomes e não de projeto de país. Que isso é fundamental na democracia e que nós conseguimos construir, sim, lentamente, dificilmente, a ideia de que nós temos grupos políticos representados pelos partidos e que esses grupos têm que apresentar um projeto de país e é na identidade com esse projeto que nós escolhemos os representantes. Hoje, nesse momento, nós vivemos um momento muito delicado da nossa democracia, em que nós não estamos discutindo projeto de país, mas nomes de heróis. E isso é um equívoco. Nós elegeremos representantes, não nenhum salvador. Eu percebi ali que o Alexandre estava concordando com a sua opinião, eu vou perguntar para ele também e colocar uma pimentinha aí. Quando se pensou lá na Constituição de 1988 sobre a soberania popular pelo voto, é o que tem acontecido hoje? Se imaginou esse avanço da democracia, isso aconteceu ou não, Alexandre? Eduardo, me parece que sim, me parece que a gente tem tido, sim, avanços. É claro que nós não temos ainda um sistema e uma democracia perfeita, mas eu acho que a perfeição é difícil da gente encontrar. Mas, aos poucos, tijolinho por tijolinho, eu acredito num avanço, sim, da nossa democracia representativa. Acredito que nós temos hoje instituições mais fortes do que nós tínhamos, por exemplo, quando do advento da Constituição de 88, mas eu vou concordar aqui com a Dora. Eu entendo também, assim como a Dora, que os brasileiros e as brasileiras, os eleitores, não podem querer procurar salvadores da pátria. Eu acho que nas últimas eleições, de 88 para cá, já ficou claro que não existem salvadores da pátria e o ideal, isso nós não atingimos, nesse ponto, concordo sim com a Dora, nós não atingimos esse ideal, seria realmente a discussão em torno de projetos, em torno de bandeiras e não em torno de nomes de salvadores da pátria. Mas, enfim, eu acredito, eu sou talvez um pouco mais otimista do que a Dora, entendo sim que nós tivemos avanços de 88 para cá, e insisto, o principal desses avanços eu diria que é o fortalecimento das nossas instituições.
Hoje nós temos instituições fortes, apesar de alguns ataques que nós vemos aqui e acolá, as instituições, elas permanecem. Nós temos hoje toda uma comunidade internacional de olho em todos os cantos do mundo, não só no Brasil, e eu acredito que no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Nós teremos, sim, eleições em outubro desse ano, primeiro domingo de outubro, primeiro turno, último domingo de outubro, o segundo turno. Nós vamos ter essas eleições serão livres, sim, assim como foram as anteriores, e no final das contas, a nossa urna eletrônica, que é um patrimônio brasileiro e que nós temos que elogiar esse nosso patrimônio brasileiro, vai trazer quem ganhou as eleições. Mais votado ganha, será diplomado, será proclamado, tomará posse e exercerá, então, o seu mandato eletivo a partir do ano que vem. Eu acredito nisso fortemente e sou um fã, claro, da nossa democracia. A gente está no finalzinho do primeiro bloco já, porque a conversa boa, ela corre logo, né? Aí o tempo voa aqui para a gente, mas só uma opinião rápida sua, Alexandre. Houve um enfraquecimento dos partidos políticos, por isso se vota tanto em nomes e não em projetos? Eu acredito que sim, nós tivemos de alguma forma um enfraquecimento por conta dessa pulverização de partidos políticos no Brasil. Nós temos hoje 30 partidos políticos no Brasil, tentou-se aprovar lá atrás a chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, que reduziria o número de partidos políticos. Então, num primeiro momento caiu, depois voltou a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Ela está em vigor agora, uma cláusula menor, mas está em vigor, e eu acredito que, em sendo aplicada, está já desde 2018 sendo aplicada a cláusula de barreira, a tendência é que os partidos menores acabem desaparecendo e, com isso, nós tenhamos um fortalecimento dos partidos políticos e o debate passe a ser realmente em torno de bandeiras e em torno de ideias. Eu vou fazer uma pergunta agora, uma dupla pergunta, vou duas de uma vez só, para você e o Alexandre poderem debater aí sobre o tema tão importante desta noite. É uma parecida com a outra, né? O voto, Odora, tem o poder de transformar a realidade de um país como o Brasil? E o eleitor, será que tem noção desse poder que tem nas mãos? O voto, sim, tem o poder de transformar, porque o voto elege os representantes, né? Então, o voto é responsável por aqueles que nos representam e nos administram. Então, é responsabilidade da população brasileira aqueles a quem escolhe para governar ou para representar. Porque governar é representar a população na administração pública. E aí a população tem essa noção? Tem noção de que elege. Mas o brasileiro tem alguns vícios. Por exemplo, só vota em quem ganha. Você não vota em quem ganha, você vota em quem te representa. E é isso que faz esse grupo, a pessoa, ganhar. Então, não o que a propaganda anterior ou a pesquisa está dizendo, mas quem você escolhe. Por isso o voto é importante. Por isso o voto decide, não é a pesquisa. Porém, existe um vício do brasileiro de dizer que não quer perder o seu voto, então vote em quem se diz que já está ganhando. Isso é uma tolice e uma ingenuidade, e de verdade serve para manipulação, porque você tem que escolher em quem vai votar pelo seu projeto, pelas ideias, pelo grupo a que pertence. E não vou votar porque esse fulano vai ganhar, então meu voto não vai ser perdido. O voto nunca é perdido. O voto é a manifestação de opinião de cada um. Então, se você se abstém absurdamente, como você citou aí no primeiro bloco, 8 milhões de abstenções, um pouco mais, nas últimas eleições, isso significa o quê? Que a política está em xeque, que as propostas estão em xeque, não estão representando, não há uma identidade. Ou ainda, se você vota como um voto de protesto em uma figura que é simbólica da negação da política, isso também é um voto de protesto, e de um protesto, se me permite dizer, que desconhece a importância
dos 4 anos subsequentes em que a pessoa vai votar e vai administrar a sua vida, o seu destino. Porque você elege alguém que vai administrar por 4 anos a verba pública, a política que vai administrar a sua vida, e é tudo. É tudo. Se hoje nós estamos vivendo uma carestia, se tem aumento na alimentação, na medicação, tudo, isso é uma questão política para entrar na TV. Então, isso é uma questão fundamental para nós participarmos e sabermos que o voto é fundamental. Alexandre, a sua opinião, e até emendando uma outra pergunta, bem levantada aí a questão pela Dora, em relação às pesquisas, ainda influenciam na hora de decidir o candidato, na hora do voto? Bom, começando pelo poder transformador do voto, eu acredito sim que o voto tem o poder transformador. Me parece que existem duas formas de eu mudar o rumo das coisas em um determinado país, ou através da força ou através do voto. É claro que ninguém vai defender essa primeira opção, a alteração das coisas através da força, porque isso não é uma saída democrática. A saída democrática para a alteração das coisas, eu não estou gostando da situação, ou às vezes eu estou gostando da situação e quero manter. Eu faço isso através do voto. Se eu estou gostando de tudo que está acontecendo, eu vou votar em quem está lá, que eventualmente seja candidato à reeleição, e vou votar então na reeleição, porque eu estou gostando de tudo. Se eu quero mudar, se eu quero transformar, é o voto a oportunidade de se transformar, de se alterar, de tirar o A e colocar o B no lugar. E aqui, quando eu falo em tirar o A e colocar o B no lugar, eu falo em todos os cargos, né? Eu falo do governador, de repente o governador não está me agradando, o governador do meu estado, eu quero trocá-lo, é através do voto. O presidente da República não está me agradando, é através do voto que eu mudo. Ou está agradando, e aí eu voto nele na reeleição para ele se manter por mais 4 anos. Mas esse, sim, é o poder que o voto tem. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que há esse poder transformador, e não tenho dúvida nenhuma também, e aqui vem a parte infeliz, a parte lamentável, que o povo não tem essa noção do poder do voto, do poder transformador do voto. O povo sabe que o voto que precisa votar, que tem que estar lá de 2 em 2 anos nós temos eleições. Muitas vezes o povo reclama que o voto é obrigatório, não deveria ser obrigatório, deveria ser facultativo, porque na massa da população eu não vejo essa conscientização do poder transformador que o voto tem. E para falar da pesquisa, das pesquisas eleitorais, infelizmente, elas geram sim, e é por isso que há um controle da própria legislação eleitoral. Então, a legislação eleitoral se preocupa com as pesquisas, por exemplo, precisam ser previamente registradas perante a Justiça Eleitoral, para só após o registro serem divulgados os resultados, porque as pesquisas realmente têm o poder de alterar, muitas vezes, a vontade do eleitor. E eu dou aqui um pequeno exemplo. Vamos imaginar uma situação em que o meu candidato, o candidato ou a candidata do meu coração está em 4º lugar. Só se elege um. Vamos imaginar que estejamos falando aqui de presidente da República. O meu candidato ou a minha candidata, na pesquisa, por isso que eu estou dando esse exemplo, aparece lá em 4º lugar. Muitas vezes eu, eleitor, abandono esse candidato do meu coração, que está em 4º lugar, para pregar o voto útil, votar em alguém. Então, tem lá o primeiro, de repente, que eu não gosto, o segundo eu gosto mais ou menos, então eu acabo votando no segundo para ver se o segundo ganha do primeiro e com isso eu abandono o candidato do meu coração, que está em 4º nas pesquisas. Então, sim, infelizmente, a pesquisa tem esse poder, e é verdade que eu também concordo com o que foi dito, que a tendência do brasileiro é querer votar em quem está ganhando, ou quem aparentemente vai ganhar as eleições, e isso está errado. Ainda que o meu candidato perca as eleições, eu tenho que votar nele, porque é ele que representa as minhas ideias, essa pessoa que parece mais comigo, digamos assim. Então não posso simplesmente deixar de votar nessa pessoa para votar naquele que aparece em primeiro nas pesquisas. Isso não é a razão de ser do voto, não deveria ser assim. Até porque, né, Alexandre e Dora, a gente está votando em um candidato com prazo de validade mínimo de 4 anos, né? A princípio, 4 anos de mandato que ele vai ficar ali
representando o eleitor, seja no Poder Legislativo, como também no Executivo. Agora, para a gente poder ajudar quem está acompanhando a Aparecida Debate, se preparando, é ano eleitoral, um ano extremamente importante, repito, para o futuro do país, para as decisões políticas que deverão ser tomadas a partir de 2023. Eu queria primeiro a Dora respondendo essa pergunta e em seguida o Alexandre. Como então? A gente está em junho, tem 4 meses até o primeiro turno, no dia 2 de outubro. Como eleitor, ele deve se preparar, como deve ser o processo até a definição do voto, até a definição do candidato em que ele vai escolher para representá-lo. Dora, você. Bom, primeira questão que o cidadão precisa ter claro é o que é fundamental para você na construção de um país melhor, na construção do futuro dos seus filhos e dos seus netos. O que é fundamental? Então, primeiro você precisa saber o que você considera importante na política. E política é tudo. Política é a decisão de tudo na nossa vida. Política é a poluição da água, política é o valor do salário, política é o custo de vida, política é no que se investe no público. Então, nós temos aí, passamos uma experiência trágica com a pandemia, então nós temos que ter uma política, uma visão clara da política com relação à saúde, por exemplo. O SUS é um projeto fundamental. A saúde pública para todos, já financiada. Porque o que nós temos como tradição nesse país? Uma ignorância profunda dos seus direitos. Então, nós já pagamos a saúde pública. O SUS é um projeto fantástico que tem que ser fiscalizado e implementado. Então, se alguém morre na fila do SUS, isso é uma denúncia gravíssima e isso é caso de polícia. Não é comum. Não é normal não ter um médico no posto de saúde. Isso é crime. Então, nós precisamos repensar. O que acontece com o povo brasileiro? Acaba pagando mais caro um plano de saúde, ele já tem pago nos seus impostos a saúde pública, mas ele paga um plano de saúde mais caro. Então, você trabalha para pagar aquilo que você já tem direito e já está pago, como a escola, né? Então, o brasileiro acaba não tendo o direito de sonhar, de enriquecer, de construir seus sonhos, porque ele trabalha para pagar o que já está pago, porque não exerce a cidadania. Então, ele trabalha mais para pagar a escola dos filhos, sem exigir que a escola pública seja de qualidade. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa formada pela escola pública do ciclo básico à universidade. Eu defendo a escola pública como de excelente qualidade e um direito. Então, a saúde também. O que acontece? Trabalha mais para pagar o plano de saúde. Então, você corre atrás sempre do básico e não exerce o direito ao sonho, que é exatamente isso, você poder juntar um dinheiro para a viagem de final de ano, para a reforma da casa, para a festa de 15 anos da filha, ou sei lá, que seja o seu sonho. Mas o brasileiro está sem direito de sonhar, porque ele tem que correr atrás do que é básico, principalmente porque não conhece a sua cidadania. Então, a primeira questão fundamental para essas eleições é: que país você quer viver? O que é fundamental para você? O que, no discurso dos partidos e dos candidatos, está colocado que você tem identidade? É isso que você quer. Você quer um mundo de paz? O seu candidato defende a paz? O partido que ele representa? A coligação que eu acredito que não seja só um partido, mas que haja grupos, né? Haja coligações para essas eleições. Então, desculpa. Eu vou passar para o Alexandre como deve ser esse processo, até para ajudar o nosso eleitor que vai se preparar para esse momento tão importante da definição do voto. Tem 4 meses para isso. O que ele tem que estudar? O que ele tem que pensar? Para onde que ele tem que olhar para definir bem, conscientemente, né, Alexandre, em quem vai votar? Olha, Eduardo, eu acho que a questão aqui se resume num tripé. E desse tripé, a Dora já falou um desses pontos do tripé, que é o eleitor saber o que ele quer do Brasil. Isso já foi muito bem explanado pela minha colega aqui de debate. Então, primeiro ponto, saber, eu, eleitor, o que eu quero em termos de futuro
do Brasil. Mas, além disso, em complementação àquilo que foi dito, eu diria que tem mais duas situações importantes aí para o eleitor. Primeiro, a conscientização da importância da política, e aí eu pego aquele gancho que você deixou no final do bloco anterior. Então, é importante que o eleitor se conscientize da importância da política. Ou é política ou é barbárie. E quando eu falo em política, é aquela política com P maiúsculo. Quando eu falo em política, é aquela política onde eu, eleitor, vou eleger os meus representantes. E, portanto, eu tenho que escolher o melhor representante possível, porque ao escolher o melhor representante possível, a tendência é que as coisas melhorem, digamos assim. Então, segundo ponto aí seria essa conscientização da importância da política. Não há mais espaço, no meu ponto de vista, em pleno século XXI, da gente ficar generalizando. A política não presta, nenhum político presta, político é tudo ladrão. Se isso for uma verdade, cabe a nós, eleitores, votarmos direito e alterarmos o que está ali, mudarmos o Congresso Nacional, mudarmos o governador, o senador, o presidente da República. Daí a importância da política, daí a importância da conscientização. E o terceiro ponto desse tripé, para o eleitor se preparar para as eleições, a questão era da informação. O eleitor precisa se informar desde já quais seriam as melhores opções. E quando eu falo isso, principalmente, Eduardo, nos cargos legislativos, porque normalmente a gente encontra muito na imprensa, no rádio, na TV, nos jornais, falando-se muito do candidato, do pré-candidato a presidente, do pré-candidato a governador, mas pouco se fala, e são cargos muito importantes, dos pré-candidatos ao Senado, a deputado estadual, a deputado federal. Então, é importante, desde já, eu começar a me informar quem são aí os possíveis candidatos a deputado estadual, que vão participar das assembleias legislativas e tratar das leis estaduais, quem são os pré-candidatos a deputado federal, a questão, e aqui eu jogo um gancho aqui, inclusive para a Dora, questão da subrepresentação feminina na política. Temos poucas mulheres no Congresso Nacional, então esse é o momento do eleitor se informar e procurar saber, então, se aquele candidato, aquela candidata é ficha limpa, é ficha suja, se tem a chamada capivara, né, brincando aqui, sendo menos técnico. É o momento, então, agora, de eu já começar a me informar para poder melhor escolher o meu candidato no momento do voto. Aproveitando até, Dora, que a Dora é uma militante do movimento feminista, né? Recentemente, a gente fez aqui também no Aparecida Debate um programa especial sobre a participação das mulheres na política. E as mulheres hoje, elas formam a maioria da população e do eleitorado brasileiro. Mas isso não se traduz no número de representantes femininas, tanto no Poder Legislativo como no Executivo. O que acontece, Dora? Essa é fácil. A cultura brasileira é absolutamente machista, não é? Então, os maridos, para crescimento na política, podem falar para suas esposas: olha, eu vou chegar em casa com o pessoal para terminar a reunião. E aí as crianças vão estar dormindo e a casa vai estar arrumada. Mas qual esposa pode ligar para o marido: olha, prepara um jantar maior aí que eu vou terminar a reunião em casa, e as crianças já vão estar arrumadas e a casa ajeitada, né? O que acontece nesse país com o machismo é que as mulheres, embora trabalhem fora, o trabalho doméstico não é dividido, continua sobrecarga com as mulheres, né? Então, aí você tem uma sobrecarga com a educação, com o trabalho, né? E aí, para a participação política, para as reuniões, para os debates, fica muito mais difícil a participação das mulheres. Elas saem à rua contra a carestia, contra a violência, em alguns momentos de manifestação e de mobilização. Elas também são solidárias, elas ajudam na vizinhança, mas na hora da participação política, da representatividade, de ir para as reuniões e para a participação política, você vai encontrar uma maioria de mulheres ou separadas ou solteiras, mas mulheres casadas, com estrutura familiar com homens não políticos, vai ser mais difícil, porque você não tem, na dimensão do feminino brasileiro, a participação política como fundamental.
mas o cuidado da casa, sim, e dos filhos. E você também não tem uma estrutura de Estado, com creches, escolas, que funcionem no fim de semana, para as mulheres poderem continuar com segurança com seus filhos e estar na participação política. Esse é um problema fundamental. Mas que tem a necessidade, né, Alexandre, de ampliar essa participação feminina, tem e muito, né? Agora, de uma forma geral, Alexandre, quando que a gente pode afirmar que o voto é consciente? Bom, voto consciente é aquele que é dado após, e aí, continuando aquilo que eu falei na minha resposta anterior, após estudo, após a informação do eleitor. O eleitor não pode, isso já aconteceu no passado, infelizmente, votar naquele candidato cujo papelzinho foi jogado, o papelzinho que eu digo é o santinho, né? O santinho é jogado na rua, o candidato emporcalha as ruas com um santinho que é jogado para cima, fica tudo lá no chão, aí o eleitor, que ainda não sabe em quem vai votar, pega um santinho no chão e vota naquele candidato. Esse não é, com certeza, não é um voto consciente e, infelizmente, isso acontece, ou aconteceu, tem acontecido menos, não vou dizer que não aconteça mais, mas isso sempre aconteceu. E é justamente por isso que os candidatos, erradamente, jogam os santinhos para cima no dia da eleição para fazer aquilo que é chamado de forração. Aí nós vamos votar, está tudo sujo, o chão está tudo sujo, cheio de santinho no chão, o eleitor pega aquele santinho e vota naquele candidato que emporcalhou a sua própria cidade, o seu próprio colégio eleitoral. Esse, com certeza, não é o voto consciente. Então, o voto consciente é aquele voto estudado. Quando eu falo em voto estudado, é aquele voto onde o eleitor, desde já, nós estamos falando aqui em junho, nós estamos em junho de 2022, daqui a 3, 4 meses nós teremos as eleições, desde já o eleitor, a eleitora tem que começar a estudar os seus eventuais candidatos. Esse candidato é bom? Quais são as qualidades dele? Quais são as bandeiras que ele defende? É uma pessoa nova, de repente, ou não? Eu vou votar num parlamentar que já está lá no Congresso Nacional, gosto daquele parlamentar e quero que ele continue. Informação. Eu preciso me informar. Hoje em dia é cada vez mais fácil eu me informar na própria internet. Eu consigo bastante informação sobre as pessoas, mas sempre tomando cuidado com as chamadas fake news. Sempre tomando cuidado com a desinformação. O importante é informação. Informação correta, não desinformação, não mentira, não fake news. A partir do momento que o eleitor vai no dia da eleição informado, bem informado através das fontes corretas, ele terá, com certeza, dará um voto consciente, sabendo aquilo, e retomando aquilo que eu falei, sabendo o que ele quer, e que a própria Dora falou, o que aquele eleitor quer para o futuro do seu país. Aproveitando essa fala do Alexandre, era a minha próxima pergunta que eu vou dirigir para a Dora, porque tem sido cada vez mais comum nas eleições, principalmente da última eleição para cá, e agora deve ser mais evidente ainda, que é a influência da tecnologia no poder do voto. Até que ponto, Dora, o debate político nas redes sociais ajuda ou atrapalha nessa escolha? Nós estamos fazendo aqui, eu acho que ajuda muito. E, Alexandre, parabéns pelo seu discurso, estou apoiando tudo. Que bom. Mas a tecnologia é fundamental. Você precisa fazer pesquisa. Agora, o que é fazer pesquisa também? Você tem que saber os antecedentes daquele candidato, você tem que saber as propostas, e você tem que escolher dentro de princípios. Nós estamos num momento, nessas eleições, um momento delicado, porque há quem defenda a violência como uma prática legítima, o preconceito como legítimo, o retrocesso de direitos como legítimo. Então, isso é crime. A violência não é um direito, ela é crime. Então, nós temos que retomar princípios fundamentais dessas eleições. A dignidade humana, né? O respeito à vida, a não violência, o não preconceito, o não racismo. Nós temos que retomar nossos princípios fundamentais nessas eleições.
Então, a tecnologia é fundamental por quê? Porque você tem que saber o que é que no discurso dos partidos e dos candidatos é inconstitucional. Você não pode defender isso. Então, há discursos criminosos para a própria campanha eleitoral, né? Se você defende aí a pena de morte, que é proibido na Constituição. Então, você tem que ter regras. Então, você tem que estabelecer princípios fundamentais. Essa pesquisa é importante? As fake news são criminosas e existem? Existem. Então, você tem que ter uma forma de... Essa informação é verdadeira? Tem que procurar. Tem que duvidar da informação. Nada é absoluto. O que é absoluto é o resultado, é o seu voto. Você vai lá votar. Então, selecione o melhor, o que tem a ver com os princípios da dignidade humana, o que defende a paz, o que defende a prosperidade, o que você pode pensar que seus bisnetos gostarão de encontrar como país. O meio ambiente, né? A despoluição. São questões fundamentais que não são só para a nossa existência imediata, mas para a continuidade da vida com dignidade. A tecnologia é fundamental e você tem mais que fazer acesso. Nós estamos aqui na mídia, nos expondo nossa opinião e dizendo: escolha, é o nosso destino e é o seu voto que interfere. A tecnologia é fundamental, ela tem que ser usada com competência, com qualidade e com refinamento das ideias. Ela é necessária, entendo assim, Dora e Alexandre, mas deve ser usada com responsabilidade ao mesmo tempo. O assunto é tão sério que o Tribunal Superior Eleitoral, junto com o Supremo Tribunal Federal, se uniram a tantas outras entidades para combater a desinformação, as chamadas fake news. É preciso analisar, não tomar aquilo que vê como verdadeiro no primeiro momento. Tem que checar a informação, isso é muito importante, principalmente se tratando de eleições.